Sejam todos bem-vindos para mais um assunto interessante. O tema da nossa conversa de hoje é Cristo, a nossa Páscoa. Você tem certeza que Jesus Cristo de fato morreu numa sexta-feira? Vamos ler aqui o tema inicial da nossa conversa. Êxodo, capítulo 12, a partir do versículo 2. Este mesmo mês, no caso aqui, Deus está falando do mês de Abib, que corresponde ao nosso mês de abril. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses do ano. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro segundo a casa dos seus pais. Um cordeiro para toda a casa. Versículo 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até ao 14º dia do mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. A primeira Páscoa foi celebrada no Egito, no dia 14 de abril de 1462 a.C. Naquele dia, Deus ordenou ao povo de Israel que deveria se preparar com sua bagagem, seus alforjes e seus bordões, e comer o cordeiro, porque à meia-noite Deus passaria no Egito e destruiria os primogênitos do Egito. E logo após aquela noite, eles então partiriam em liberdade em direção à terra prometida. No dia 10 daquele mês de abril de 1462 a.C., os israelitas fizeram como Deus tinha recomendado. Recolheram um cabrito, ou um cordeirinho, 1 ano de idade, macho, até o dia 14. No dia 14, quando o dia ia chegando pelo meio, lá pelas 12 horas, eles então sacrificaram aquele animalzinho, comeram as suas carnes e passaram uma noite de grande expectativa. Mas nas casas dos hebreus havia uma recomendação em que o sangue daquele animalzinho deveria ser colocado nas vergas e umbrais das portas, porque este sangue ele barraria a entrada do destruidor. Ao ver aquele sangue, o destruidor sabia que aquela casa estava selada por Deus. Então a primeira Páscoa, ela foi realizada há milhares de anos, e a tradição veio em Israel sendo celebrada todo ano. Claro, houve época em que Israel não celebrou, porque Israel estava escravizado em uma pátria distante, ou havia abdicado da sua fé, enfim. Mas a Páscoa de Êxodo, capítulo 12, apontava para a Páscoa verdadeira, a Páscoa definitiva, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, morreria por nossos pecados. No dia 8 de abril de 29 do ano Domini, Jesus Cristo foi à casa de Lázaro e lá Maria o ungiu com óleo. E ele então disse: olha, ela está me ungindo, me preparando para o meu sepultamento. Claro que para aquelas pessoas o que Jesus estava falando era um disparate. Eles não imaginariam que Jesus estava dizendo: olha, daqui a 6 dias eu estarei morto, eu morrerei. No dia seguinte, no dia 9, houve uma reunião de emergência dos fariseus, o Sinédrio se reuniu em caráter de emergência, porque eles não podiam mais suportar a presença de Jesus e queriam dar um fim naquele homem incômodo. Então, naquele dia, eles condenaram Jesus em figura, condenaram Jesus à morte. E quando foi na terça-feira,
dia 13, depois da Santa Ceia, Jesus foi aprisionado. Aprisionado, e vocês conhecem a trajetória de Jesus, da casa de Caifás para o palácio de Pilatos, e foi uma noite de agonia. Jesus Cristo foi levado ao Monte do Calvário e ali pendurado numa cruz. Isto aconteceu numa quarta-feira. Jesus não morreu na sexta-feira, porque a matemática da tradição religiosa, ela quebra a cara, porque ela está mal informada. E eu vou dizer aqui neste vídeo por que ela está mal informada. Ok. Ao amanhecer do sábado pascal, entre 17h30 e 18 horas, quando o sol estava se pondo, Jesus foi retirado da cruz e sepultado às pressas. Olha o que Lucas diz. E havendo tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém havia ainda sido posto. E era o dia da preparação, e amanhecia o sábado. Esta pressa toda era porque no dia seguinte seria feriado, seria um Shabat. Então, eles enterraram Jesus às pressas, do jeito que estava, e foram preparar para as festas daquele feriado. Jesus Cristo ficou de quinta-feira ao anoitecer, quando amanhecia o sábado era quinta-feira, era descanso, era o Shabat. Ele ficou quinta-feira, do entardecer do sol de quarta-feira até o entardecer do sol de quinta-feira, do dia 15, um dia. Do entardecer do dia 15 para o dia 16, sexta-feira, ele ficou o segundo dia. Do entardecer da sexta-feira para o entardecer do sábado, dia 17, que era o outro sábado, e Lucas nos dá muito claramente esta informação. Você pode ler lá em Lucas capítulo 6, versículo 1, você pode procurar nas traduções. Vai no original. A palavra grega, sabatô, deuteroproto. Sábado, segundo depois do primeiro. Lá o escritor está dizendo que após o primeiro sábado, que era o sábado pascal, tinha um segundo sábado, que era o sábado do calendário, o sábado semanal, o sétimo dia de descanso dos judeus. Então, uma vez por ano, os judeus tinham 2 sábados na mesma semana. É isso que leva a tradição a pensar que Jesus Cristo morreu numa sexta-feira, porque Lucas diz que amanhecia o sábado. Gente, não é o sábado do calendário, é o descanso. Então, houve um feriado pascal, teve o dia de sexta-feira, aí veio o sábado da semana. Quando amanheceu o primeiro dia, isto é, no pôr do sol, do dia 17, no pôr do sol, porque o dia bíblico, ele começa de meio-dia do dia anterior e vai até meio-dia do dia posterior. Tarde e manhã, é assim que a Bíblia diz. Então, Jesus Cristo, ele ressuscitou quando amanhecia o primeiro dia. É muito importante a gente entender isso, porque senão, como explicar? Como explicar 3 dias, os 3 dias literais de Jonas? Jesus disse que os 3 dias que Jonas passou no ventre da baleia era um sinal de que ele passaria 3 dias no ventre da terra. Então, sexta-feira, se Jesus morreu ao pôr do sol, tem a noite de sábado, a noite de sexta para sábado, e quando chega de domingo, sábado para domingo, ressuscita Jesus. Não dá 3 dias. Mas alguém pode alegar, não, pastor, é que na tradição judaica, uma parte do dia pode ser considerada um dia todo. Sim, tudo bem, mas é muito exagero. Sabe, é querer arrumar as coisas
de modo não adequado. Não é bem assim. Jesus passou literalmente 3 dias e 3 noites, como está escrito. 3 dias e 3 noites. Então é importante que nós saibamos disso para não ficarmos enrolados, inventando história de carochinha. E como as pessoas não costumam investigar, acabam engolindo. Eu não engulo, não. E como eu, tem muita gente que não engole. Jesus morreu numa quarta-feira. O seu corpo foi retirado da cruz ao entardecer. Aliás, no pôr do sol daquela quarta-feira, dia 14 de abril, do primeiro mês do ano judaico. E ele foi enterrado às pressas, porque no outro dia era sábado. Ele foi sepultado de qualquer jeito. Sabe por quê? Porque Jesus não ia ficar para sempre no sepulcro. Tanto que quando elas foram fazer o trabalho de higienização do corpo, ele já tinha ressuscitado. Jesus não veio para ficar no sepulcro. Ele não veio para ficar enterrado para sempre como nós. Ok? Agora eu pergunto, a quem daremos crédito? A tradição religiosa? A conversa mole, que não busca provas, que não embasa as suas declarações? Ou naquilo que a Bíblia diz, com provas históricas comprovadas e comprovadas? Você decide. Eu sou o pastor Walter, esse é o seu canal Colisor, dê o seu like, compartilhe, se inscreva, dê força a esse canal. E até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Walter e este é o seu canal Colisor. Sejam todos bem-vindos.